Fala galera, beleza? Tranquilidade, professor de Carlos História, coraçãozinho, saudade mil de todos. Então galera, a aula hoje é sobre iluminismo, beleza? Vem comigo no horizonte. O que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento filosófico, intelectual que aconteceu entre o século XVII e o século XVIII na Europa, em especial na França, galera. Grava isso, especial na França, que defendia o uso da razão, que é a luz, contra o antigo regime, o absolutismo, que é as trevas, e pregava maior liberdade econômica, política. O iluminismo tinha apoio direto da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham um interesse comum, beleza, galera? Como que foi reunido todas essas obras, né? Eu vou explicar para vocês como que foi reunido essas obras. Teve dois filósofos que reuniu obras de todos os pensadores da época e fizeram a enciclopédia, beleza, galera? Eu vou explicar para vocês agora o que foi a enciclopédia, beleza? A enciclopédia, galera, é obra composta por 35 volumes, né, e organizada por Diderot e D'Alembert, dois filósofos da época. É considerado o símbolo do pensamento iluminista no século XVIII, editado entre 1751 e 1780. Né? E a enciclopédia, né, ela foi proibida pela monarquia francesa, porque incentivava essa questão da liberdade econômica, né, também a liberdade política, era contra, né, o absolutismo, era contra os dogmas da igreja. Então são obras, né, são 35 volumes reunindo todas as obras dos pensadores iluministas daquela época, beleza? Isso é muito lindo, isso é muito fantástico quando você tem interesse de se aprofundar num tema e quando você pega grandes filósofos, né, como pega Rousseau, Montesquieu, né, e assim por diante, é uma coisa muito fantástica. Falando sobre os grandes pensadores. Falando sobre os grandes pensadores, eu selecionei 4 pensadores da época e vou explicar para vocês o que cada um pensava, né? O que cada um defendia, beleza? Vem comigo que eu vou explicar para vocês. O primeiro é John Locke, um filósofo inglês conhecido como pai do liberalismo, sendo considerado o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Beleza, galera? O próximo é Montesquieu, né? O juiz não pode criar leis. Essa frase é linda. Como já foi mencionada, o juiz não pode criar lei. Está dentro da obra dele o espírito das leis, né? De Montesquieu, que defende a divisão do poder público em 3 esferas, inspirado no sistema político constitucional da Inglaterra quando ele fez a sua viagem na Inglaterra. Como vamos falar assim, divisão dos poderes, 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário. Voltaire, né, foi influenciado no campo das ideias pelo cientista Isaac Newton e pelo filósofo John Locke. Ele defendia liberdades, né, civil, de expressão religiosa, criticou as instituições políticas da monarquia e diretamente ele combateu o absolutismo. Já Jean-Jacques Rousseau, né, foi um dos filósofos social, teórico, político, escritor suíço, galera. Foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo e é um precursor do romantismo. Olha que lindo, do romantismo. Suas influências, né, influenciaram diretamente a Revolução Francesa.
10 iluministas atravessaram o oceano, chegaram até a América, influenciando a sociedade existente da época. Em questão de universidade, em questão, né, de conhecimento, né, no século XVI foi fundada a primeira universidade, né, nas colônias inglesas aqui na América, né, nos Estados Unidos. O Brasil foi no século XVIII, né, mas assim, um ponto principal é o seguinte: como no Brasil não tinha universidade, os filhos dos ricos que moravam aqui, dos colonos, eles saíam daqui e iam estudar na Europa, em Portugal e em Paris. Eles faziam medicina, eles faziam direito. Quando ele terminava o curso, ele voltava, né? Ele voltava para o Brasil com esses ideais iluministas, né? De liberdade, de igualdade e de fraternidade. Então isso contribuiu muito com o processo, né, de emancipação das 13 colônias americanas e também influenciou muito as revoltas existentes aqui no Brasil no período, né, especificamente no século XVIII. Para facilitar a vida de vocês, iremos falar um pouquinho sobre como que era esse processo, né, de colonização dos ingleses aqui na América. Era muito diferente, né, dos portugueses e dos espanhóis. Por quê? Os portugueses, como os espanhóis, eles eram muito mais presentes dentro das suas colônias aqui na América. E os Estados Unidos deixou uma flexibilidade maior, né, para esses colonos. Então, automaticamente, a colônia inglesa ela tinha um pouco mais de autonomia, ou praticamente tinha autonomia, diferente das colônias portuguesas e espanhola aqui na América, beleza? Aí você me pergunta: professor, o que é o comércio triangular? Pessoal, o comércio triangular pode ser descrito simplificadamente como uma compra de melados, né, nas Antilhas, que seria transformados em rum. A bebida obtinha fáceis mercado na África, para onde era levada por navios da Nova Inglaterra. E trocado, né, por escravos, né, esses escravos eram levados para serem vendidos na fazenda das Antilhas ou na colônia do Sul. Após a venda, os navios voltavam, né, para a Nova Inglaterra com mais melado e cana para a produção de rum. Era uma atividade altamente lucrativa, entre outros motivos por garantir, né, que os navios sempre tivessem carregado de produtos para vender em outros lugares. O comércio triangular também poderia envolver a Europa, para onde os navios levavam açúcar das Antilhas, voltando, né, com os porões repletos de produtos manufaturados, né, produzidos na Europa. Beleza? Tranquilidade? Ficou clara essa questão do comércio triangular para vocês? Da apostila de vocês? O que antecede esse processo de independência das colônias, né, inglesas aqui na América? As 3 colônias inglesas, apesar da administração por representante indicado pela metrópole, né, que era a Inglaterra, dispunha de certa autonomia política e econômica aqui na América. Conduto desse fim, né, do século XVII, a Inglaterra se envolveu em uma série de conflitos na Europa que exigiram do governo inglês mais dinheiro para a manutenção do seu exército. Por conta da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra precisou de mais dinheiro para manter toda essa estrutura militar, né, na Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos, que vai de 1756 a 1773, envolveu França e Inglaterra, além de vários outros reinos, né, da Europa, que se aliaram aos franceses ou aos ingleses. A causa fundamental foi a disputa de território entre as potências europeias no próprio continente, na América, na África e na Ásia. A disputa pelas principais rotas comerciais também contribuiu muito, né, para a ampliação desse conflito. A Inglaterra saiu vencedora e tomou terras americanas que anteriormente pertenciam à França, localizada na atualidade, né, no Canadá, na América, e os colonos lutaram ao lado dos soldados ingleses, né, comemorando a vitória da Inglaterra. Então, quem saiu vencedora, né, da Guerra dos 100 Anos foi a Inglaterra. Dentro da apostila de vocês fala sobre a questão da lei do selo, a lei do chá, né, e algumas outras leis. Vocês querem saber um pouquinho mais sobre cada uma delas? Vem comigo no horizonte.
Lei do Açúcar. Proibia a importação do rum estrangeiro e cobrava taxas sobre a importação de açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas. Lei do Selo. Cobrava uma taxa sobre os diferentes documentos comerciais, sobre jornais, livros, anúncios e etc. Lei dos Alojamentos. Exigia que os colonos americanos fornecessem alojamento e alimentação às tropas inglesas. Lei do Chá. Concedia o monopólio da venda do chá nas colônias à Companhia das Índias Orientais. Revoltados com essa concessão, no dia 16 de dezembro, os comerciantes da colônia destruíram diversos carregamentos de chá que estavam nos navios da companhia, atracados no porto de Boston. Leis intoleráveis. Determinavam o fechamento do porto de Boston e autorizavam o governo inglês a julgar e a punir severamente todos os colonos envolvidos nos distúrbios políticos contra a Inglaterra. Um abraço para vocês, aquele coraçãozinho básico, aquela piscadinha. Fiquem com Deus, estou morrendo de saudade de vocês, beleza?